A paz do Senhor a todos. Hoje nós vamos falar na segunda parte sobre José e Jesus, uma comparação tipológica, né? A continuação da outra postagem. Então vamos ver que há muitas comparações entre José e Jesus. Então o ministério e a vida de José se compara claramente com a vida e o ministério do Senhor Jesus. Na segunda parte vamos começar no 8º item. José sempre serviu o pai, a Potifar e Faraó. José servindo ao pai, Gênesis 37:13. Disse, pois, Israel a José: não apacenta os teus irmãos junto a Siquém? Vem, enviar-te-ei a eles. E eles lhe disse: eis-me aqui. Então José obedecia o pai, ele servia o pai. A Potifar, Gênesis 39:5. E aconteceu que, desde o que pusera sobre a sua casa e sobre tudo o que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor de José. E a bênção do Senhor foi sobre o que tinha na casa e no campo. Então veja que José abençoou tudo o que tinha lá. No 39:6 diz assim: e deixou tudo o que tinha na mão de José, de maneira que ele nada sabia do que estava com ele, a não ser do pão que comia. Então você veja que Potifar confiou tudo que tinha na mão de José, porque José era obediente e fiel a ele. Ao Faraó, José interpreta o sonho de Faraó e ele põe José para o servir. Gênesis 41:38. Ele disse Faraó a seus servos: acharíamos um varão como este, em quem haja o Espírito de Deus? 41:39 de Gênesis. Depois disse Faraó a José: pois que Deus te fez saber tudo isso, ninguém há tão inteligente e sábio como tu. 41:40. E disse mais Faraó a José: vê aqui, te tenho posto sobre toda a terra do Egito. Então, quando ele interpretou aqueles sonhos lá, né, de Faraó, então das 7 vacas gordas, 7 vacas magras, das 7 espigas sadias e das 7 espigas mirradas, veja que ali, né, ele recebeu a bênção do Faraó. Jesus veio para servir, comparando o que José fez. Mateus 20:28, como fala aqui no livro de Gênesis, fala de José. Jesus veio para servir. No livro de Mateus 20:28 diz assim: bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate a muitos. Então veja que Jesus veio para servir, não para ser servido. Hoje muitos pastores querem só ser servidos, não querem servir, ao contrário do que Jesus fez. No item 9, José foi preso. Gênesis 39:20. E o Senhor, o Potifar de José, o tomou e o entregou na casa do cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam presos. Assim esteve ali na casa do cárcere. Foi quando a mulher de Potifar falou que José tentou, agarrar ela. Foi uma mentira, como Jesus também foi preso através de uma mentira. Jesus também foi preso. Veja lá, Mateus 26:50. Jesus, porém, lhe disse: amigo, a que viestes? Então, aproximando-se eles, lançaram mão de Jesus e o prenderam. Então, quando ele fala amigo aqui, ele está falando de Judas. Mateus 26:57. E os que prenderam Jesus o conduziram à casa do sumo sacerdote Caifás, onde os escribas e anciões estavam reunidos, pronto para acusá-lo e prendê-lo. O item 10. Deus estava com José. Gênesis 39:21. O Senhor, porém, estava com José e estendeu sobre ele a sua benignidade e deu-lhe graças aos olhos do carcereiro Mor. 39:23. E o carcereiro Mor não teve cuidado de nenhuma coisa que estava na mão dele, porquanto o Senhor estava com ele e tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava. Então veja que ele estava lá na prisão e ele que estava tomando conta de toda a prisão agora, porque Deus abençoava José em todos os lugares que ele estava. Então não importa onde nós estamos, Deus sempre nos abençoa quando nós estamos voltados a Ele. Olha lá, mais uma passagem aqui, Gênesis 41:38.
E disse Faraó aos seus servos: acharíamos um varão como este, em quem haja o Espírito de Deus? No 41, 39. Depois disse Faraó a José: pois que Deus te fez saber tudo isto, ninguém é tão inteligente e sábio como tu. Até o Faraó reconheceu José, né, como especial, um enviado de Deus. E falava que ele tinha o Espírito de Deus e estava com ele. Né? Deus estava com Jesus também. Marcos 14, 36. Ele disse: Abba, Pai, todas as coisas te são possíveis. Lucas 22, 43. E apareceu-lhe o anjo dos céus que o confortava. Então veja que Deus, né, sempre esteve com Jesus. Nas piores horas, Deus mandava o anjo para o confortar. No item 11 agora. José recebeu todo o poder no Egito. Gênesis 41, 40. Tu estarás sobre a minha casa e por tua boca o governará todo o meu povo, somente o trono eu serei maior que ti. Gênesis 41, 41. E disse mais Faraó a José: vês aqui, te tenho posto sobre toda a terra do Egito. 41, 44. E disse Faraó a José: eu sou o Faraó, porém sem ti ninguém levantará a sua mão ou o seu pé em toda a terra do Egito. Quer dizer, Deus pôs ele em segundo no comando. Faraó era acima e José era o segundo no comando de todo o Egito. Não só do país, mas de todo o Egito, as terras altas e as terras baixas. E todos aqueles que Faraó conquistara, todos os povos que eram conquistados por Faraó, José reinava sobre todos eles. Jesus também recebeu do Pai todo o poder, Mateus 28, 18. E chegando-se Jesus, falou-lhe dizendo: é-me dado todo o poder nos céus e na terra. João 14, 4. Eu glorificarei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. Então, Jesus Cristo também tinha todo o poder sobre ele, tanto nos céus como na terra. Né? Gênesis, o 12º item, José foi chamado Zafenate Paneia, que quer dizer Salvador do mundo. Zafenate Paneia, em egípcio, quer dizer Salvador do mundo. Gênesis 41, 45. E chamou o Faraó o nome de José Zafenate Paneia. Jesus é o Salvador do mundo. João 4, 42. E diziam à mulher: já não é pelo que disseste que nos cremos, porque nós mesmos o temos ouvido e sabemos que este verdadeiramente é o Cristo, o Salvador do mundo. Então veja que José foi Salvador do mundo e Jesus também. O 13º item. Mas antes disso, veja bem que quando José recebeu esse nome, ele tinha 30 anos de idade. Coincidência ou não, mas Deus incidência, foi quando Jesus começou o seu ministério com 30 anos também. Outra peculiaridade, né, de José, que compara, né, com a tipologia de Jesus, que também começou seu ministério com 30 anos de idade, que ele foi o Salvador do mundo, e José também salvou todo aquele mundo naquela época, né, da fome e da sede. Né? Então, você veja que José, né, sobreviveu 7 anos depois, né, de ter arrecadado 7 anos de providências, aí ele conseguiu manter o povo por mais 7 anos até acabar toda a estiagem. Então, o 13º item diz assim: José casa com uma gentílica, né, com uma egípcia. Gênesis 41, 45b. E deu por mulher a Asenate, filha de Potifera, sacerdote de On. E saiu José por toda a terra do Egito. Então veja que ele casou com uma filha do sacerdote e saiu com ela por toda a terra. Quer dizer, ele levou ela em todos os lugares para mostrar a sua mulher. A noiva de Jesus, a igreja, também é dentre os gentios. João 10, 16. Ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Também me convém agregar estas. E eles ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Então, quando fala as outras ovelhas, significa que eram os gentios, porque os judeus não o reconheceram. Né? Em Apocalipse 19 também, né, diz assim: regozijamo-nos e alegramo-nos e damos-lhe
glória, porque vindo são as bodas do Cordeiro, e já a sua esposa se aprontou. Né? E também a parábola das 10 virgens, lá em Mateus 25, de 1 a 13. Então veja que, né, ali fala das 5 noivas prudentes e as 5 imprudentes. E quando chegou a hora, Jesus levou as noivas prudentes e as 5 ficaram ali batendo na porta e não tinham mais como entrar. Então veja que a noiva, né, de Jesus também somos nós, os gentios, né, que vamos lá para a glória e vamos estar lá nos alegrando nas bodas do Cordeiro. Né? José estava acima de todos no Egito. Gênesis 41, 40. Tu estarás sobre a minha casa e por tua boca se governará todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior que tu. 41, 44. E diz Faraó a José: Eu sou Faraó, porém sem ti ninguém levantará a sua mão ou o seu pé em toda a terra do Egito. Então veja que ele governou sobre todos, né? Jesus estará acima de todos e estará no Monte das Oliveiras. Agora vamos lá em Zacarias 14, 4, que são as profecias messiânicas também do final dos tempos. E naquele dia estarão os seus pés no Monte das Oliveiras, que está defronte de Jerusalém para o Oriente, e no Monte das Oliveiras será fendido pelo meio para o Oriente e para o Ocidente. E haverá um vale muito grande e metade de um monte se apartará para o norte e a outra metade dele para o sul. Então veja que ali Jesus vai estar ali e vai haver uma grande transformação no Monte das Oliveiras. Mas todos vão estar lá vendo ele, todos, né, ele estará acima de todas as pessoas. Vai ser quando ele estará voltando no milênio. O 15º item, né? Todo o povo se ajoelhará perante José, Gênesis 41, 43. E o fez subir no segundo carro que tinha, e clamavam diante dele: ajoelhai, ajoelhai. Assim o pôs sobre toda a terra do Egito. Então, por onde ele passava, as pessoas tinham que se ajoelhar. Todos os joelhos dobrarão perante Jesus. Está lá em Filipenses 2:10. Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra. Então também todos vão, né, cair e se render aos joelhos a Jesus. 16º item. José não foi reconhecido pelos irmãos. Gênesis 43:3. Mas Judá respondeu-lhes dizendo: fortemente nos protestou aquele varão, dizendo: não vereis a minha face, se o vosso irmão não vier convosco. 43:5, aliás. Mas, se não enviares, não deveremos, portanto, aquele varão nos disse: não vereis a minha face, se o vosso irmão não vier convosco. Então veja que, né, eles não reconheceram a José. Jesus também não foi reconhecido pelo seu povo, pelos judeus. João 1,10, estava no mundo e o mundo foi feito por ele, e ele, o mundo, não o reconheceu. 1,11, João 1,11, veio para o que era seu e os seus não o receberam. Então veja que eles não o reconheceram. Também a passagem de Jesus no caminho de Emaús, né, onde os 2 discípulos não o reconheceram. Está lá em Lucas 24, 13 ao 35. Então depois vocês dão uma olhadinha lá. 17º item. Os irmãos de José inclinam-se perante ele. Gênesis 43, 26. Vendo, pois, José a casa, trouxeram-lhe ali o presente que estava na sua casa, e inclinaram-se a ele até a terra. Gênesis 43, 28. E eles disseram: bem está o teu servo, nosso pai vive ainda. E abaixaram-se a cabeça e inclinaram-se. Então os irmãos de Jesus também, os judeus, vão inclinar-se perante Jesus. Você vê que os irmãos se inclinaram perante José, ainda não tinham reconhecido, mas eles reconheceram, né, que aquele lá era uma pessoa que podia salvar o seu povo, né, da fome. Então eles se inclinaram em reverência, né?
em reverência àquele que eles não conheciam, mas era seu próprio irmão que eles tinham condenado há muito tempo atrás. Então, os irmãos de Jesus, os judeus também vão inclinar-se perante Jesus. Romanos 14, 11. Porque está escrito: pela minha vida, diz o Senhor, que todo joelho se dobrará diante de mim e toda língua confessará a Deus. 18º item. José apresenta-se a seus irmãos que o reconhecem. Então, José agora aparece a seus irmãos. Fala para eles assim, Gênesis 45, 3. E disse José a seus irmãos: eu sou José, vive ainda meu pai? E seus irmãos não lhe puderam responder porque estavam pasmados diante da sua face. Jesus aparecerá no Monte das Oliveiras e será reconhecido pelos judeus, seus irmãos, como o Messias prometido. Então veja que ele vai ser reconhecido. Zacarias 12, 8. Naquele dia o Senhor aparecerá e habitará nos habitantes de Jerusalém, e os que dentre eles tropeçar naquele dia será como Davi, e a sua casa de Davi será como Deus, como anjo do Senhor diante deles. Zacarias 19, 9. E o Senhor será rei sobre a terra naquele dia. Um será o Senhor e um será o seu nome. Então, veja que ele vai ser rei sobre toda aquela terra. Ele vai lá reinar por mais 1000 anos. O 19º item. No momento da grande aflição, os irmãos de José o encontraram e ficaram livres do sofrimento. Gênesis 42, 2. Disse mais: eis que tenho ouvido que há mantimento no Egito. Descerei até lá e comprai-nos trigo para que vivamos e não morramos. 42, 1. Vendo então Jacó que havia mantimento no Egito, disse Jacó a seus filhos: por que estáis olhando uns para os outros? Eu inverti aqui a posição, tá? Mas você vê que Jacó, já era Israel, falou para vocês estão aí esperando o quê? Estão olhando o quê? Vão lá buscar. Já que tem mantimento, vamos lá. Deu as moedas para eles e buscaram mantimento. No 42, 5. Assim vieram os filhos de Israel para comprar entre os que vinham lá, porque havia fome na terra. Então, muitas pessoas iam buscar mantimentos no Egito, porque era só lá que tinha mantimento. Os judeus no momento da grande aflição, terão encontro com Jesus e serão livres para sempre. Zacarias 14, 1. Eis que vem o dia do Senhor, em que os teus despojos se repartirão no meio de ti. Então, você vê que já a profecia de Zacarias, que todos os despojos vão ser repartidos entre eles. Então vai voltar novamente o reino, os habitantes a terem seus bens que foram tirados. No 20º item, a bênção de José chegou no tempo certo para seus irmãos. Gênesis 45, 18. E tornarei a vosso pai e as vossas famílias, e vinde a mim, e eu vos darei o melhor da terra do Egito, e comereis a fartura da terra. Gênesis 45, 21. E os filhos de Israel fizeram assim, e José deu de carro, conforme o mandado do faraó, também lhe deu comida para o caminho. 45, 22. E todos lhe deu a cada um mudas de vestes, mas a Benjamim deu 300 peças de pratas e 5 mudas de vestes. 45, 23. E a seu pai enviou semelhantemente 10 jumentos carregados do melhor do Egito e 10 jumentos carregados de trigo e pão e comida para seu pai para o caminho. Então não era só para ele, era para vir todos, Então por isso que o faraó mandou tudo isso para o pai de José, que era Jacó, chamado agora Israel, para que ele viesse lá. Confirmando, a bênção de Jesus também chegará no tempo certo a Israel, a seu povo. Atos 1:11. Os quais lhe disseram: varões galileus, por que estáis olhando para os céus? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima nos céus, há de vir assim como para os céus o viste ir. Romanos 11, 26. E assim todo Israel, o povo, será salvo, como está escrito: de Sião virá o libertador e desviará de Jacó as impiedades.
Então, depois dos 40 dias que Jesus ressuscitou, ele subiu aos céus e todo mundo estava vendo. E ali foi falado para eles, disseram para os varões galileus, que Jesus, do jeito que ele foi, ele voltaria novamente para o seu povo. Então essas são as várias tipificações entre José e Jesus Cristo, mostrando que José representa claramente a vida e o ministério do Senhor Jesus. A Bíblia tem muitas respostas, muitas coisas ainda para nós vermos e aprendermos. Mas somente quando nós se dedicamos à leitura da palavra e não ouvinte daqueles que não falam a verdade. Porque muitos estão deturpando a palavra de Deus, mudando o sentido das palavras para seu bem próprio e para assustar a humanidade. Deus não tem esse entendimento, essa motivação para assustar ninguém e nem acabar com o mundo. Mas Deus tem a resposta na Bíblia. E José claramente representa aquilo que foi Jesus Cristo e tudo aquilo que ele nos deu, as dádivas que ele deixou para nós vivermos uma vida saudável e plena aqui na terra e conquistarmos a vida eterna. Que Deus abençoe a todos. Não esqueça de pôr joinha, não esqueça de compartilhar com seus amigos e inscrevam-se para que nós podemos divulgar cada vez mais a palavra do Senhor. Até uma próxima. Deus abençoe a